Ela nasceu cega e viveu 6 anos na escuridão total. O pai, um motoqueiro, gastou tudo o que tinha, mas os médicos foram incapazes de ajudar. Então, em um parque comum, surgiu um menino sem teto, e em poucos segundos fez o que ninguém mais conseguiu. O que aconteceu logo depois mudou destinos para sempre. Inscreva-se no canal e escreva nos comentários de que cidade ou país você está assistindo a este vídeo. Durante 6 anos, a vida de Lily Harper foi feita de temperaturas, sons e texturas. A manhã não se anunciava pela luz atravessando a janela, mas pelo ar um pouco mais frio que se infiltrava pelo corredor. A noite não chegava com o escurecer do céu, e sim com o silêncio mais denso da casa e o cansaço que se acumulava no corpo. Para Lily, o mundo não se revelava aos olhos. Ele se deixava tocar. Ela avançava com a mão estendida à frente, e o mundo respondia com a aspereza da parede, o frio do vidro, a quina conhecida do sofá, a altura exata da maçaneta que seus dedos já sabiam encontrar. Cada passo tinha memória. Cada caminho dentro de casa era um mapa aprendido não pela visão, mas pela repetição paciente e pela atenção absoluta. Ela conhecia a casa como alguém conhece uma cidade sem nunca olhar para um mapa. Sabia quantos passos separavam seu quarto da cozinha, em que ponto o piso rangia levemente, onde o tapete começava e terminava. Quando caminhava, o chão lhe devolvia vibrações sutis. O tremor distante de um caminhão passando na rua, o som abafado de uma porta sendo fechada pelo vento. O mundo visual, para ela, era uma história contada por outros. Algo que existia, diziam, mas que permanecia fora do alcance de seus sentidos. Às vezes, Lily tentava imaginá-lo, juntando descrições alheias como peças de um quebra-cabeça impossível. Seu pai, Jack Harper, observava tudo isso em silêncio. Havia nele uma presença que preenchia os espaços, mesmo quando não falava. Jack era o tipo de homem que aprendera cedo a não demonstrar fraqueza. Líder do motoclube local, conhecido como os Corvos de Aço, ele carregava no corpo e na postura as marcas de uma vida vivida na estrada e entre homens que valorizavam a palavra dada acima de qualquer outra coisa. No mundo de Jack, você protegia os seus, respondia por suas escolhas e seguia em frente, mesmo quando doía. Dor era algo que se suportava. Fraqueza era algo que se escondia. Mas havia uma dor que Jack não conseguia dominar. Desde os primeiros meses de vida de Lily, algo não parecia certo. Ela não seguia brinquedos coloridos com os olhos. Não reagia à luz como outros bebês reagiam. No início, o pediatra falara com a calma treinada de quem já dissera aquilo muitas vezes. Cada criança se desenvolve em seu próprio ritmo. Jack quis acreditar. Agarrava-se a essa frase como quem segura um corrimão em uma escada escura. Mas o tempo passava, e a escuridão não se afastava de sua filha. Quando ficou claro que não se tratava apenas de um atraso, Jack entrou em ação do único modo que conhecia. Levou Lily a um especialista, depois a outro e a outro. Oftalmologistas, neurologistas, clínicas particulares, exames caros, máquinas que emitiam sons frios e impessoais. Cada consulta terminava da mesma forma, uma pasta mais grossa, cheia de números, termos técnicos e conclusões que não levavam a lugar algum. Diziam-lhe que o nervo óptico parecia normal, que a retina não apresentava danos visíveis, que os sintomas não se encaixavam em nenhum quadro conhecido. Usavam palavras como raro, atípico, difícil de diagnosticar. Palavras que soavam como sentenças sem assinatura. Jack gastou tudo o que tinha e o que ainda não tinha. Vendeu coisas, fez acordos, assumiu dívidas. Para ele, dinheiro sempre fora apenas uma ferramenta, algo que se ganhava e se perdia na estrada. Mas agora se tornara uma promessa silenciosa. Se houvesse uma chance, ele a compraria. Cada nova consulta reacendia uma esperança frágil, que se apagava assim que ele deixava o consultório e sentia o peso da pasta em suas mãos. O cheiro de desinfetante, as paredes brancas, a luz forte das lâmpadas que Lily nunca via, tornaram-se parte de sua rotina. Havia um detalhe que nunca saía de sua mente. Lily tocava constantemente o olho direito. Não era um gesto de dor evidente, nem um choro insistente. Era algo mais sutil, quase inconsciente, como se ali houvesse uma pressão
que ela tentava aliviar. Jack mencionava isso a todos os médicos. Mostrava como a filha levava os dedos ao canto do olho, como fazia isso várias vezes ao dia. Eles examinavam, observavam, balançavam a cabeça. Diziam que a superfície estava limpa, que não havia inflamação, que não se via nada anormal. Jack saía com a sensação de que falava uma língua que ninguém mais entendia. Enquanto isso, Lily crescia. Aos 6 anos, havia nela uma serenidade que confundia quem a conhecia pouco. Ela aprendera a escutar o mundo como quem escuta música, identificando ritmos, pausas e mudanças quase imperceptíveis. Reconhecia pessoas pelo som dos passos, pela maneira como respiravam. Às vezes, quando Jack falava, ela tocava seu rosto com cuidado, como se quisesse confirmar sua presença. Esse gesto simples apertava o peito dele, de um jeito que nenhuma briga ou acidente jamais apertara. Havia momentos em que Lily tentava desenhar. Jack lhe dava papel e lápis, e ela fazia linhas que não via. Depois, passava os dedos sobre o papel, seguindo os traços como se procurasse descobrir se aquilo que criara realmente existia. Jack assistia em silêncio, dividido entre a admiração pela força da filha e o medo de que aquela adaptação fosse, na verdade, uma forma de desistência. Um dia, tomado por um cansaço que não era físico, Jack fez algo que quase nunca fazia. Deixou os assuntos do clube de lado e decidiu passar um dia comum com Lily. Não era uma visita a um médico, nem uma tentativa de tratamento. Era apenas um dia. Vestiu-a com o vestido que ela mais gostava, colocou suco e biscoitos na mochila e a levou até um pequeno parque do bairro. Enquanto dirigia, sentia uma mistura estranha de alívio e culpa, como se estivesse traindo uma missão ao permitir-se parar. O parque era simples e um pouco gasto pelo tempo. Os balanços rangiam, a pintura do escorregador estava descascada e poucas árvores ofereciam sombra. Crianças corriam, riam alto, e esse riso parecia, por um instante, substituir o sol que Lily nunca vira. Jack caminhava ao lado dela, atento a cada passo, pronto para segurá-la se tropeçasse. Ele não esperava nada daquele passeio. Talvez fosse justamente isso que o tornava tão importante. Pela primeira vez em muito tempo, Jack não buscava uma solução. Buscava apenas estar ali. Sentou-se em um banco e observou Lily aproximar-se dos brinquedos, tocando o chão com cuidado. Notou mais uma vez o gesto familiar da mão indo ao olho direito. Seu coração apertou, como sempre acontecia. Ele suspirou, olhando ao redor, tentando afastar pensamentos que insistiam em voltar. Não sabia que, naquele mesmo parque, alguém observava a cena com uma atenção que ninguém mais tinha. E não podia imaginar que aquele dia comum estava prestes a se transformar no ponto de virada de todas as suas vidas. O vento trouxe o som distante de passos leves, quase imperceptíveis. Jack não deu importância. Para ele, aquele era apenas mais um momento entre tantos outros, um instante suspenso entre a esperança que já doera demais e a resignação que ele se recusava a aceitar por completo. O que ele não sabia era que, enquanto tentava oferecer à filha algumas horas de normalidade, o mundo, silenciosamente, começava a se rearranjar ao redor deles, preparando o terreno para algo que nenhum exame, nenhuma clínica e nenhum dinheiro haviam conseguido oferecer até então. O parque parecia respirar por conta própria. O rangido antigo dos balanços misturava-se às risadas das crianças, e o som irregular de passos sobre a areia criava um ritmo contínuo, quase hipnótico. Havia ali uma vida simples, cotidiana, que se repetia todos os dias sem grandes surpresas. Jack sentia isso enquanto observava Lily, atento a cada movimento dela, como se o mundo inteiro pudesse, a qualquer instante, exigir que ele reagisse. Ele permanecia de pé, ligeiramente inclinado para a frente, com o corpo pronto, como sempre estivera em todas as situações da vida. Mesmo ali, em um parque comum, seu instinto de proteção não descansava. Lily caminhava devagar, guiando-se pelo som e pela memória do espaço que ainda estava descobrindo. Seus dedos tocavam o ar à frente, e de vez em quando, sua mão subia até o olho direito, repetindo aquele gesto silencioso que Jack conhecia tão bem. Ele tentou não pensar nisso.
Disse a si mesmo que aquele dia era apenas um dia, que não precisava carregar consigo o peso de tudo o que falhara antes. Ainda assim, seu olhar retornava sempre àquele movimento discreto da filha, como se ali houvesse uma pergunta que ninguém conseguira responder. Foi então que, à margem de toda aquela movimentação, havia um menino sentado em um banco mais afastado. Pouca gente reparava nele. Ele estava ali como parte do cenário, quase confundido com a madeira envelhecida do banco e com a sombra curta projetada pelo sol. Tinha cerca de 10 anos, talvez um pouco mais, e seu corpo parecia habituado a ocupar pouco espaço. Vestia roupas largas demais para sua estatura, e os sapatos, gastos, denunciavam longas caminhadas. Seus olhos observavam tudo com uma atenção que contrastava com a indiferença geral ao seu redor. O nome dele era Noah. A vida o ensinara cedo a ser invisível, depois que um incêndio levara sua mãe, e pouco tempo depois, seu pai desaparecera sem deixar rastro. Noah passara a existir entre lugares provisórios. Dormira em abrigos, em quartos emprestados, em cantos onde ninguém perguntava seu nome. Aprendera que chamar a atenção podia ser perigoso. Aprendera também que, se quisesse sobreviver, precisava observar antes de agir. Assim, tornara-se um leitor de pessoas. Não pelos livros que nunca tivera, mas pelos ombros tensos, pela forma como alguém segurava as mãos, pela respiração curta de quem estava prestes a perder a paciência. Naquele parque, Noah não estava ali para brincar. Observava. Era um hábito tão natural quanto respirar. Seu olhar percorria os adultos, avaliando quem poderia reagir mal a uma aproximação, quem estava distraído demais para notar sua presença. Fazia isso sem pensar, como um mecanismo de defesa incorporado ao corpo. Foi assim que seus olhos encontraram Lily. Não de imediato, mas aos poucos, atraídos por algo fora do padrão. Havia naquela menina uma cautela diferente, uma maneira de se mover que não combinava com o ambiente barulhento ao redor. Ele percebeu o cuidado com que ela avançava. O modo como seus passos pareciam medir o espaço antes de tocar o chão. Viu também o homem grande ao seu lado, cuja postura dizia claramente que não se tratava de alguém com quem se devesse brincar. Noah reconheceu aquele tipo de presença. Já a vira antes. Pessoas que ocupavam o espaço com segurança, que não pediam permissão para existir. Isso por si só já seria motivo suficiente para manter distância. Mas algo o fez continuar olhando. O sol incidia de um ângulo específico naquele momento, refletindo levemente no rosto de Lily. Noah estreitou os olhos, concentrando-se. Foi então que notou o gesto repetido da mão indo ao olho direito. Não era um movimento exagerado. Era quase um toque de confirmação, como se ela precisasse lembrar o próprio corpo de algo que estava ali. Noah sentiu um arrepio familiar, aquele pressentimento que surgia quando algo não estava no lugar certo. A luz ajudou. Por um instante breve, quase invisível, ele viu algo diferente na superfície do olho dela. Uma película finíssima, transparente, tão sutil que poderia facilmente ser confundida com um reflexo. Seu coração acelerou. Ele já vira aquilo antes, embora não soubesse explicar em termos técnicos. Lembrava-se de um homem idoso que costumava ficar perto de uma lanchonete, onde Noah às vezes varria o chão em troca de comida. O homem reclamava de uma sensação constante de algo no olho, algo que ninguém conseguia identificar à primeira vista. Um dia, alguém com paciência suficiente examinara com cuidado e removera uma camada quase imperceptível. A melhora fora imediata. Noah nunca esquecera aquela cena. Não porque tivesse sido grandiosa, mas porque lhe ensinara que, às vezes, o problema não era profundo, apenas ignorado. Ele sabia que se aproximar daquela menina era arriscado. O homem ao lado dela parecia não tolerar interferências. Noah também sabia como adultos reagiam quando um menino de rua se aproximava de uma criança. Geralmente com desconfiança. Muitas vezes com hostilidade. Seu instinto gritava para permanecer onde estava, para continuar invisível. Invisibilidade era segura. Invisibilidade o mantivera vivo, até ali. Mas havia outra coisa. Uma inquietação que não o deixava em paz. Se ele se levantasse e fosse embora, aquela menina talvez continuasse tocando o olho daquele jeito por anos.
Talvez nunca descobrissem o que estava ali, porque ninguém parecia olhar com atenção suficiente. O conflito durou menos de um segundo. Noah levantou-se do banco, sentindo o peso da decisão nos pés. Caminhou devagar, sem movimentos bruscos, mantendo as mãos visíveis. Jack percebeu a aproximação imediatamente. Seu corpo reagiu antes mesmo de sua mente formular um pensamento claro. Ele se colocou à frente de Lily, bloqueando o caminho do garoto com o próprio corpo. O gesto foi automático, quase instintivo, como tantos outros que fizera ao longo da vida. Noah parou a uma distância segura. Não tentou avançar. Não tentou sorrir ou parecer simpático. Sabia que isso poderia soar falso. Falou com cuidado, escolhendo as palavras como quem atravessa um terreno instável. Disse que notara algo no olho da menina. Que talvez houvesse algo ali que ninguém tinha visto direito. Sua voz não tinha o tom de quem pedia dinheiro ou atenção. Havia nela apenas uma concentração quase adulta. Uma seriedade que destoava de sua aparência. Jack o olhou de cima a baixo, avaliando cada detalhe. O instinto lhe dizia para afastar aquele menino imediatamente. Anos de experiências o haviam ensinado a desconfiar. Quantas vezes ouvira promessas vazias, soluções milagrosas que não levavam a nada? Quantas vezes alguém se aproximara apenas para tirar vantagem? Ainda assim, algo naquele garoto não se encaixava nos padrões que Jack conhecia. Não havia insistência, nem pressa, nem o brilho oportunista no olhar. Havia apenas uma atenção fixa no rosto de Lily, como se todo o resto fosse irrelevante. Jack sentiu o peso dos anos cair sobre seus ombros. 6 anos de consultas, de diagnósticos inconclusivos, de noites mal dormidas. 6 anos ouvindo que não havia muito a fazer. E diante dele estava um menino desconhecido, dizendo ter visto algo que ninguém mais vira. A lógica dizia para ignorá-lo. A experiência dizia para não criar expectativas. Mas o desespero, silencioso e persistente, sussurrava que talvez, apenas talvez, valesse a pena ouvir. Ele hesitou. Lily, alheia à atenção, tocou novamente o olho direito. Aquele gesto simples foi suficiente para quebrar sua resistência. Jack respirou fundo. Não porque confiasse plenamente no garoto, mas porque já tinha aprendido que, às vezes, a coragem não era avançar sem medo, e sim avançar apesar dele. Disse a Noah que teria apenas alguns segundos. Sua voz era firme, mas havia nela uma abertura que não existia antes. Noah assentiu, sentindo o coração bater forte no peito. Aproximou-se com cuidado, consciente de que cada movimento era observado. Aquele instante, suspenso entre a desconfiança e a esperança, parecia concentrar tudo o que suas vidas haviam sido até ali. O parque continuava ao redor, com seus sons e risadas, indiferente ao fato de que algo importante estava prestes a acontecer. Jack manteve-se próximo, atento, pronto para intervir. Noah respirou fundo, preparando-se para agir, enquanto Lily permanecia ali, no centro daquele pequeno círculo de tensão, sem saber que o mundo estava a poucos instantes de mudar para sempre. O ar pareceu ficar mais denso no pequeno espaço entre Jack, Lily e o menino desconhecido. O parque continuava o mesmo, com seus sons dispersos e movimentos contínuos, mas para eles tudo havia se estreitado até caber em poucos metros de areia e em alguns segundos de decisão. Jack permaneceu ao lado da filha, tão perto que podia sentir o calor do corpo dela através da manga da jaqueta. Seus músculos estavam tensos, prontos para reagir a qualquer gesto inesperado. Ele não tirava os olhos do garoto, acompanhando cada movimento com a atenção de alguém que já enfrentara situações muito piores, mas que nunca se sentira tão vulnerável. Noah ajoelhou-se devagar, reduzindo a própria altura para não parecer ameaçador. O gesto não foi ensaiado, era instinto puro, aprendido em anos de convivência com adultos que se assustavam facilmente. Ele manteve a voz baixa quando falou, explicando que precisava apenas de alguns segundos e que não faria nada que causasse dor. Jack assentiu de leve, sem relaxar o corpo. Seu consentimento não era confiança plena, mas uma aposta desesperada contra o silêncio de anos. Lily permaneceu imóvel, sentindo apenas a mudança no ar ao seu redor. Não entendia exatamente o que estava acontecendo,
mas havia nela uma calma curiosa, como se estivesse acostumada a ser examinada, tocada, observada por estranhos em consultórios frios. Noah esperou o momento certo. O sol, naquele instante, inclinava-se de modo a iluminar o rosto da menina por um ângulo preciso. Ele prendeu a respiração, concentrando-se como se todo o resto do mundo tivesse desaparecido. Então ele viu com clareza. A linha quase invisível que delimitava a película sobre o olho direito de Lily destacou-se por um breve instante. Era algo tão delicado que parecia não pertencer ali, uma camada translúcida que refletia a luz de maneira diferente do resto da superfície. Noah sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Não havia dúvida. Aquilo não era normal. Aquilo não devia estar ali. Com movimentos lentos e cuidadosos, ele aproximou a mão. Seus dedos tremiam levemente. Não de medo, mas de responsabilidade. Sabia que um erro, por menor que fosse, poderia causar dor ou algo pior. Tocou a borda daquela película quase sem pressionar, como se estivesse lidando com algo que poderia se desfazer ao menor descuido. Jack observava tudo, o coração batendo tão forte que parecia ecoar nos ouvidos. Ele se inclinou um pouco mais, preparado para interromper se percebesse qualquer sinal de sofrimento em Lily. O toque foi suave, quase inexistente. Noah encontrou a extremidade da membrana e começou a soltá-la com paciência infinita. Não houve gesto brusco, nem pressa. A película se desprendeu aos poucos, como se nunca tivesse feito parte daquele olho. Em questão de instantes, algo tão fino que mal podia ser visto, deixou de cobrir a superfície que estivera escondida por anos. Noah afastou a mão, segurando aquela transparência frágil entre os dedos, sem saber exatamente o que sentir. Por um segundo nada aconteceu. Lily permaneceu quieta, e Jack sentiu um gelo percorrer-lhe o peito, temendo ter acreditado em mais uma esperança vazia. Então o corpo da menina reagiu. Seus ombros se enrijeceram, e um leve estremecimento percorreu-lhe o rosto. O olho direito piscou rapidamente, como se estivesse tentando entender o que acabara de acontecer. Lily inspirou fundo, um som agudo e surpreso escapando de seus lábios, como se tivesse sido subitamente exposta a algo poderoso demais para ser absorvido de uma só vez. O mundo invadiu-a sem pedir permissão. A luz não chegou de forma gradual. Ela se lançou sobre Lily com uma intensidade que fez seu coração disparar. As cores explodiram diante dela, confusas e vibrantes. O azul do céu não era apenas uma palavra, mas uma extensão infinita acima de sua cabeça. As árvores deixaram de ser sons e cheiros e tornaram-se formas verdes que se moviam suavemente com o vento. A areia sob seus pés revelou-se um mosaico de pequenos grãos claros, cada um refletindo a luz de maneira diferente. Lily levou a mão ao rosto, não para cobrir o olho, mas como se precisasse confirmar que aquilo era real. Seus olhos se abriram mais, buscando focar, tentando organizar aquela avalanche de informações. E então ela viu o pai. O rosto de Jack surgiu diante dela com uma nitidez que ela nunca imaginara possível. Ela viu as linhas marcadas pelo tempo, a barba por fazer, os olhos que agora brilhavam de um jeito que ela nunca conhecera. Reconheceu-o não apenas pelo toque ou pela voz, mas pela imagem completa de quem ele era. Jack sentiu as pernas fraquejarem. Ele se abaixou diante da filha, segurando seu rosto com cuidado, como se temesse que tudo aquilo fosse desaparecer se ele piscasse. Seus olhos encheram-se de lágrimas sem que ele tentasse contê-las. O homem que enfrentara estradas perigosas, confrontos violentos e perdas irreparáveis, agora chorava diante de uma criança que acabara de ver o mundo pela primeira vez. Não havia palavras suficientes para expressar o que sentia. Apenas segurou Lily com força, como se quisesse protegê-la não apenas do mundo, mas da possibilidade de perder aquele momento. Noah deu um passo para trás. Instintivamente tentou diminuir a própria presença, devolver aquele espaço íntimo ao pai e à filha. Seu coração batia acelerado e uma parte dele temia a reação que viria em seguida. Já aprendera que, muitas vezes, adultos agradeciam com entusiasmo apenas para, logo depois, lembrar-lhe de seu lugar. Ele observava em silêncio, preparado para desaparecer se fosse necessário. Mas Jack não o esqueceu. Depois de alguns instantes,
Ele ergueu o olhar e encontrou o do menino. Havia nele algo diferente agora. Não era apenas gratidão, era reconhecimento. Jack levantou-se devagar, ainda com Lily agarrada a ele, e aproximou-se de Noah. Sem dizer nada, tirou o colete pesado do motoclube, aquele que carregava símbolos, histórias e promessas, e o colocou sobre os ombros estreitos do garoto. O colete era grande demais, quase engolindo Noah, mas seu peso tinha outro significado. Era proteção. Era pertencimento. Naquele gesto silencioso, algo se rompeu e algo novo se formou. Noah sentiu o peso do couro e das expectativas que vinham com ele. Não sabia o que aquilo significava exatamente, mas sabia que não era um prêmio vazio. Jack não era um homem de gestos simbólicos sem consequência. Quando fez aquilo, decidiu algo dentro de si. Sem dizer mais nada, Jack tomou uma decisão que parecia tão natural quanto tudo o que fizera até ali. Não levou Lily a um hospital, nem chamou alguém para registrar o ocorrido. Ele ajudou a filha a entrar no carro, certificando-se de que ela estava bem, e olhou para Noah com firmeza. Disse apenas para entrar também. O menino obedeceu, ainda atordoado, segurando o colete para que não caísse. Enquanto o carro se afastava do parque, Lily observava o mundo pela janela, absorvendo cada detalhe com uma mistura de encantamento e cansaço. Jack dirigia em silêncio, sentindo que algo profundo havia mudado. O parque ficava para trás, com seus balanços rangendo e crianças correndo, como se nada tivesse acontecido. Mas para eles, aquele lugar simples se tornara o ponto exato onde a escuridão começara a ceder. O que os aguardava adiante ainda era incerto, mas uma coisa já estava clara. A história não terminara ali. Na verdade, ela apenas começara. O carro avançava pela cidade enquanto o sol começava a perder força, e o mundo recém-descoberto por Lily parecia se alongar diante de seus olhos como um território infinito. Ela permanecia em silêncio no banco de trás, com o rosto voltado para a janela, absorvendo cada detalhe como se temesse que tudo pudesse desaparecer se piscasse por tempo demais. As fachadas das casas, as árvores alinhadas nas calçadas, as sombras que se estendiam no asfalto, tudo era novo, intenso e ao mesmo tempo cansativo. Jack dirigia com atenção redobrada, não apenas a estrada, mas a respiração da filha, aos pequenos movimentos que denunciavam o esforço de um cérebro tentando alcançar anos de experiência em poucas horas. Noah seguia no banco do passageiro, encolhido dentro do colete grande demais para seu corpo. O couro pesado escorregava pelos ombros, e ele o segurava com cuidado, como se aquele objeto pudesse sumir se não fosse mantido no lugar. O silêncio dentro do carro não era desconfortável. Era um silêncio cheio, carregado de significados que ainda não encontravam palavras. Noah não sabia para onde estavam indo, mas sabia que não era de volta à rua. Havia algo definitivo na maneira como Jack segurava o volante, como se cada curva fosse tomada com a certeza de quem já fizera uma escolha. Quando chegaram ao prédio discreto que servia de sede para os Corvos de Aço, a noite já começava a se instalar. O local não tinha nada de ostensivo. Para quem passasse, desavisado, parecia apenas mais um galpão adaptado, com algumas motos estacionadas do lado de fora. Para Jack, aquele era um espaço onde responsabilidades eram levadas a sério. Ele estacionou, desceu do carro e ajudou Lily com cuidado. Ela colocou os pés no chão e ficou parada por um instante, olhando ao redor, como se precisasse reorganizar o mundo mais uma vez. Noah saiu logo depois, sentindo o peso do lugar antes mesmo de cruzar a porta. Lá dentro, os homens começaram a se reunir, atraídos pela presença incomum do líder, acompanhado por uma criança e por um garoto desconhecido vestindo o colete do clube. Os olhares foram atentos, avaliadores, mas não hostis. Jack não fez discursos longos. Contou a história como ela era, sem exageros, sem adornos. Falou dos 6 anos de escuridão de Lily, das clínicas, dos exames, da falta de respostas. Falou do parque, do sol no ângulo certo, da película quase invisível e do menino que tivera coragem e atenção suficientes para ver o que ninguém mais viu. O silêncio que se seguiu não foi de dúvida, foi de reconhecimento. Um dos homens mais velhos aproximou-se de Noah e observou-o com cuidado. Viu o jeito tenso dos ombros, o olhar sempre pronto para recuar.
Não havia pena naquele olhar, apenas algo que se parecia muito com memória. Muitos ali conheciam aquele estado de alerta permanente, aquela sensação de não pertencer a lugar algum. Sem dizer nada, começaram a agir. Alguém trouxe comida e colocou diante de Noah, sem exigir nada em troca. Outro apareceu com um par de botas do tamanho certo e roupas limpas. Jack indicou um pequeno quarto nos fundos. Simples, mas com uma cama de verdade e uma porta que podia ser fechada. Quando Noah entrou ali, sentiu um nó se formar em sua garganta. Fechou a porta com cuidado e encostou a testa na madeira, respirando fundo, como se precisasse se convencer de que aquilo era real. As semanas seguintes foram de adaptação lenta. Noah acordava cedo demais, o corpo ainda esperando ser expulso. Comia devagar, atento a cada som, como se alguém pudesse aparecer a qualquer momento para retirar o prato. Aos poucos, porém, começou a entender que aquele lugar não funcionava como os outros. As promessas eram cumpridas. Os dias tinham continuidade. Jack cuidou dos documentos, da matrícula na escola, de uma consulta médica para garantir que o menino estivesse bem. Tudo era feito sem alarde, com a mesma seriedade com que o clube tratava seus próprios assuntos. Lily também enfrentava seus desafios. Ver não era simples. A luz a cansava, as cores às vezes pareciam agressivas, e os objetos se sobrepunham em sua mente como peças fora de ordem. Havia dias em que ela chorava, não de tristeza, mas de exaustão. Noah, que sabia o que era ser sobrecarregado por um mundo grande demais, sentava-se ao seu lado e ajudava-a a nomear as coisas. Não como um professor, mas como alguém que caminhava junto. Mostrava-lhe as sombras na parede, o reflexo no vidro, a forma como a luz desenhava círculos no chão. Jack observava os dois e sentia algo se rearranjar dentro de si. Continuava sendo o mesmo homem firme, respeitado, mas agora havia espaço para uma suavidade que não diminuía sua força. Ele percebeu que a ideia de família podia ir além do sangue, podia ser construída a partir de um gesto, de uma escolha feita em um parque comum, em um dia que deveria ter sido apenas mais um. Noah começou a frequentar a escola. Adaptou-se rápido, puxado por uma disciplina que a vida dura lhe ensinara. Os professores notaram seu jeito atento, a facilidade em aprender e, sobretudo, a maneira como se aproximava dos colegas mais isolados. Ele sentava ao lado de quem ninguém escolhia, ajudava sem chamar atenção, como se entendesse que ser visto podia começar com ver o outro. Lily florescia. Inscreveu-se em um curso de desenho e passou a usar cores com a mesma intensidade com que antes usara o tato. Em seus cadernos apareciam figuras simples. 2 pessoas lado a lado, um círculo claro acima delas. Jack reconhecia o significado sem precisar perguntar. Às vezes, encontrava a filha e Noah sentados juntos, ela observando o rosto dele como quem ainda se certifica de que a luz não vai embora. Alguns meses depois, o clube organizou um jantar. O ambiente estava cheio, barulhento, vivo. Noah estava ali, entre adultos que antes o teriam intimidado, agora oferecendo risadas e histórias. Lily corria pelo espaço com uma segurança que parecia impossível pouco tempo antes. Em um momento de distração geral, ela parou diante de Noah e o abraçou com força sem dizer nada. O gesto simples quebrou algo dentro dele. Seus ombros tremeram e lágrimas que ele não esperava vieram à tona. Os homens ao redor desviaram o olhar, respeitando aquele momento como respeitariam qualquer outra prova de coragem. Jack aproximou-se e colocou a mão no ombro do garoto, firme e presente. O tempo passou. 3 anos depois, Noah já não andava curvado. Usava um colete próprio, sem símbolos grandes, mas com uma pequena marca que indicava proteção. Lily tinha o olhar seguro de quem conhecia o mundo, e não tinha mais medo dele. Fotografava o pôr do sol, ria quando conseguia capturar um raio de luz entre os galhos. Às vezes, ainda segurava a mão do pai, não por necessidade, mas por escolha. Jack instituiu um princípio simples dentro do clube. Nenhuma criança verdadeiramente sozinha ficaria na rua se eles pudessem ajudar. Não era uma regra escrita, mas tornou-se prática. Outros meninos e meninas encontraram ali apoio, documentos, escola, um começo. A cidade comentava, desconfiava, julgava.
Mas os resultados falavam mais alto. Crianças desapareciam menos, voltavam a sorrir. Em algumas noites tranquilas, Jack passava pelo corredor e via Lily sentada ao lado de Noah, conversando em voz baixa. Ela observava o rosto dele com atenção serena, e ele não tentava mais se tornar invisível. Nesses momentos, Jack compreendia a verdade simples que mudara tudo. Não fora apenas Lily quem saíra da escuridão naquele parque. Todos eles haviam encontrado luz no lugar mais improvável, trazida por alguém que quase ninguém via e que decidira, por um instante decisivo, não passar adiante. Se esta história tocou você, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Muitas histórias fortes e inesperadas ainda estão por vir. Assista aos próximos episódios e a outros vídeos do canal. Compartilhe este vídeo com quem precisa sentir um pouco de esperança agora. E escreva nos comentários de que cidade ou país você está assistindo. É importante para nós ver você.